Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. Tudo bem, Verinha? Tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental, que é perdão. É importante perdoar? E se for importante, como fazer isso? Simples, né, Verinha? Muito simples. Vamos começar pela primeira pergunta, né? Opa! É importante perdoar? Olha, eu penso o seguinte, Verinha. Mais importante, na minha visão, de tudo... Então, quando a gente está falando de perdão, o que está implícito nesse termo, né? Então, vamos dizer, eu sou alguém que... Eu que vou perdoar alguém ou eu que preciso ser perdoado, né? Mas vamos... Primeiro, eu perdoando alguém, né? O que está implícito? Fiquei desiludido, frustrado, magoado, fui machucado por alguém, e isso mexeu comigo. Isso foi muito marcante e causou alguma mudança na minha relação com essa pessoa. Então, pensar que esse é o contexto, né? Certo. É importante perdoar? O que significa perdoar? Significa apagar o quadro, fingir que nada aconteceu e voltar ao estado anterior, aos eventos que resultaram na necessidade do perdão? Se for essa a expectativa, é impossível. É impossível. Mudou, né? Então, eu diria assim, mais importante do que... Ou um passo anterior à possibilidade de se considerar perdoar é ser verdadeiro consigo mesmo. Então, assim, aconteceu isso, me machucou pra caramba. Porque fingir que não aconteceu, pular essa etapa e tentar apagar, não vai resolver. Coisas marcantes emocionalmente, elas não se apagam assim, né? Então, é um passo para o fracasso tentar esse objetivo de perdão. Aí tem o outro oposto, né, do perdão, que é naquele meme assim do Chuck Norris, né? Quem perdoa é Deus, eu mato. Comigo é bala. Né? Que é assim, olha, se você for lidar com todas as situações em que o comportamento do outro que é significativo para você, te frustrou ou te machucou, se você for lidar de maneira agressiva, não vai sobrar relação para contar a história, né? Então, também esse outro extremo, assim, de não deixa o perdão aí com a instância superior, que comigo é assim, olho por olho, dente por dente, quem perdoa vai lá no dia do juízo final. Comigo aqui é papum. Não sobra relação para contar a história, né? Então, eu acho que na minha cabeça um perdão verdadeiro e significativo, ele digamos, ele tem uma abertura para as emoções que aquele evento suscitou e que nós somos humanos, a gente ficar com raiva, ficar magoado, ficar mexido, se desiludir com a pessoa, isso é natural. Então, um reconhecimento disso. E um próximo passo que é assim, a partir disso, o que faz sentido para mim? Né? O que faz sentido para mim? E às vezes, quando o objeto, a situação que resultou na necessidade de perdão, vamos chamar assim, o evento. A partir de agora, o evento significa a situação que gerou a necessidade de perdão. Muitas vezes, quando é um evento com muita carga emocional, a nossa percepção daquele evento fica enviesada.
que eu quero dizer com isso? Você lembra não necessariamente do que aconteceu, mas do que você interpretou do que aconteceu, que pode não necessariamente ser a verdade. E essa interpretação do que aconteceu por cima do que efetivamente o que aconteceu pode ser que aumente a intensidade da sua raiva, da sua mágoa, né? Por exemplo, digamos que eu tenho um sócio e esse sócio que estava administrando as finanças deixou de fazer o repasse mensal esperado para os sócios nos últimos 6 meses. E não é a primeira vez que isso acontece. Isso aconteceu no ano anterior. Então, a gente já conversou, putz, é inadmissível, esse cara tá me enganando, né? E essa relação, putz, não dá mais para continuar, e aí tem uma briga, uma discussão e acaba. Então, o que é o fato? O cara não fez o repasse. O que é a minha interpretação? Ele está me enganando. Pode ser verdade? Pode. Mas isso não está implícito no fato. Pode ser que esse cara tenha tido uma situação de vida que para ele está mais difícil conseguir fazer os... Sei lá, o cara não está conseguindo sentar para fazer os cálculos. E ele não está, na verdade, o repasse não está indo nem para ele, nem para você, porque está com um filho pequeno, está com não sei o quê, a vida está tão tumultuada, as demandas da empresa estão tão grandes, que ele foi deixando esse cálculo e aí depois ele vai fazer e vai ser uma bolada, sei lá, né? Mas, veja, a interpretação em cima do fato tornou o fato muito mais pesado e carregado e quase impossível de perdoar. Uhum. Então, acho que tem esses dois lados da história. Um é você acolher o seu sentimento, a sua mágoa, a sua raiva, etc. Acolher, nós somos humanos, essas sensações, esses sentimentos fazem parte da nossa experiência humana. E agora, respirar e pensar o que efetivamente aconteceu. E para você, é difícil às vezes, para quem não tem essa experiência, separar o que é interpretação do que é fato. O fato é assim, o que aconteceu físico visível. Porque ele me enganou, isso não é físico nem visível, isso é uma interpretação. O que é físico visível não foi feito o repasse dos valores. Esse é o físico visível. O resto, o que isso significa, isso vai ter que ser investigado. Mas a maneira, por exemplo, como você se sente perante esse evento pode ter, na verdade, muito a ver com a sua história, com o seu contexto. Como você recebe, não necessariamente vai ter a ver só com o evento, mas com aquilo que você já vive no seu dia a dia, da maneira, por exemplo, como você é, e talvez a partir desse contexto possa ficar tão pesado algo que para outra pessoa seria muito mais leve. Concordo. É assim, a gente carrega na nossa bagagem, no nosso arsenal mental, emocional, informações que deixam as coisas mais ou menos pesadas, né? Então, assim, para alguém é irrelevante saber quanto foi o resultado do jogo do Galo ontem. Para mim, se o Galo perdeu, eu fico muito mal-humorado. Então, assim... então, isso faz parte da minha história. Qual o valor de face desse impacto em mim? Né? Nenhum. Mas, digamos assim, eu sou quem eu sou e tem essas características que eu carrego e o jeito com que o peso que as minhas
as minhas novas experiências vão ter em mim tem a ver com a minha história e eu posso rever isso, mas é um processo... Essa reorganização mental, essa desfragmentação para melhorar o peso que a gente dá nas coisas é um processo de anos. E nesse meu exemplo aqui, eu tô querendo assim, eu do jeito que eu sou agora, evento aqui, tá, esse evento aqui, vamos que vamos. Concordo com você, velhinho, assim, é verdade. Mas eu sou quem eu sou, me pegou, é isso, né? E aí você tá muito chateado, tá eu tô muito muito magoado. chateado, tô muito magoado. E nesse exercício de tentar eliminar as interpretações e descrever o fato, acho que o fardo, o tamanho do colorido de que é inadmissível diminui um pouco. Não me entenda mal, o cara devia ter, era o combinado, devia ter o repasse mensal, eu tô cobrando ele todo mês, ele não me falou em nenhum momento que é porque ele tá... Então, assim, tem um dado de realidade, né, de alguma coisa inadequada aconteceu, né? Agora, ter essa possibilidade de dar, a partir daquele momento e da observação do que aconteceu, tentar readequar os pesos, sem precisar mexer na minha história de vida, porque isso é um processo de anos, mas com o que aconteceu, física e visivelmente, o que aconteceu? Essa é a única explicação, o fato dele estar enganando? Talvez não. Isso até, às vezes, instrumentaliza uma conversa que você pode ter. Que, às vezes, imagina a seguinte conversa. Eu vou conversar com esse meu sócio e falo assim, olha, o que você está me enganando? Ao começo dessa conversa. Um pouco violento. Que eu estou sentindo isso, né? E você sabe que, às vezes, eu converso com pacientes ou com pessoas para falar disso, né? Separar o que é interpretação do que é o fato em si. Não, mas que ele me enganou é um fato. Não entra na cabeça. Não entra. Se mistura, né, a interpretação e o que é real. Exato. Aí, então, assim, se for falar assim, poxa, fulaninho, sabe que a gente é sócio há bastante tempo, a gente tem muita afinidade, mas já é o segundo ano seguido que acontece isso de vários meses, assim, de não ter um repasse, assim. A gente já teve essa conversa no passado e aconteceu de novo, assim. O que tá vendo? Né? Eu falei, sai pela frente. Aí eu posso até falar da minha interpretação, mas de um jeito assim, olha, você vê que isso acontecer de novo e a gente não ter uma abertura me faz até pensar coisas que eu nunca imaginaria. Por exemplo, de que pode ter alguma coisa errada ou que você está me escondendo alguma coisa. Eu acho que a nossa relação nunca teve isso, mas você entende que essa dificuldade desperta essas coisas? É um jeito diferente de falar, né? Primeiro você fala o fato, você pergunta para a pessoa o contexto, tenta entender, porque o objetivo não é assim, eu tô certo, eu sou digamos assim, eu sou o cara que é correto, que é nobre, que tem todos os valores, e o outro é um mala que está me enganando. Não é o objetivo. O objetivo é colocar as cartas na mesa e extrair o melhor dessa relação. Eu acho que tem uma questão anterior, né? E aí, ao estar, por exemplo, chateado, magoado, o que muitas pessoas fazem? Vivendo a sua interpretação e esse sentir a partir desse evento. Se afastam. Deixam de falar. E às vezes a gente perde a oportunidade de esclarecer algumas coisas. Então, por exemplo, se eu tenho um problema com alguém, eu não consigo nem olhar direito para ela enquanto eu não resolvo, enquanto eu não converso. Só que às vezes, né, citando esse exemplo que você trouxe, né, que aí o paciente fala, mas o fato é que ele me enganou. Não existe conversa. Porque eu já resolvi tudo dentro das minhas hipóteses, dentro do que eu imaginei. Então, muitas vezes a gente se magoa por conta das interpretações que a gente faz. Então, acho que precisa dessa abertura para poder querer ouvir o que o outro tem a dizer. Se eu vou
acreditar ou se o que ele vai me dizer vai ser suficiente para justificar o fato e isso vai me convencer, é uma outra história. O problema é que às vezes a gente também não está aberto, a gente se fecha. E esse se fechar acaba distanciando, distrair o que seria o mais produtivo daquela relação, né? Porque o distanciamento, o que você vai resolver com isso? Nada. Sua mágoa vai aumentar, o problema vai aumentar e vão resolver judicialmente. Não fica bom para ninguém, né? O quanto, por exemplo, a gente falando, né, de saúde mental, o quanto a gente carregar uma mágoa nos traz em termos de saúde. Uhum. A gente se beneficia de ficar magoado com alguém? Existe algum benefício em carregar uma mágoa? Sim. Existe. Porque assim... Me conta, fiquei curiosa. O que significa mágoa? Né? Vou ser simplista, mas vou tentar falar do meu jeito aqui. Beleza. Teve um evento que teve uma consequência negativa para mim. Meu cérebro marcou aquele evento com um carimbo emocional de que isso aqui... Lembre-se disso, isso aqui. E eu quero nunca mais sofrer... estar numa situação parecida que me causou tão mal. Então, tem uma... sabe aquilo... Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Sei lá. Algo nesse sentido, de que, assim, essa marca e as nossas vivências têm um intuito de nos proteger, né? Mas será que guardar lembrança do que aconteceu para que eu me proteja de uma situação futura é a mesma coisa que carregar a mágoa? Então, aí é uma linha tênue, que esse é o ponto que a gente quer construir aqui. Porque, assim, o que é esse ponto? Eu preciso perdoar? Porque senão fica implícito também uma culpa que você carrega com você mesmo, se não for possível. Falar, não, isso aqui, não. E eu chamei de evento, né? A situação que resultou na necessidade de perdão. Eu não sei você, mas assim, tem eventos que, por mais que você faça todos os caminhos internos, você assim, putz, não faz nenhum sentido para mim que essa relação continue. Seja uma relação de amizade, de convívio, de negócios. Não que eu precise ser agressivo, hostil, mas para minha vida, pro que faz sentido para mim, pro que me beneficiaria, não, essa relação não agrega. Isso pode não necessariamente significar que você não perdoou. Exato, mas se eu tiver esse fardo do perdão, dizer assim, putz, não consegui perdoar essa pessoa, como se fosse uma coisa que você estivesse fazendo errada, né? Eu vou falar um pouco, assim, na minha experiência, né, de situações que me machucaram muito. O perdão, ele, antes de tudo, ele é para mim. Porque o peso da mágoa, ele é muito grande. E, na minha experiência, esse perdoar não é esquecer, porque tem que gerar um aprendizado. E muitas vezes, estou lembrando de um caso aqui específico, significa que, ok, então eu consigo lembrar e falar disso, sem perceber em mim uma mudança no tom emocional, sem que isso ecoe numa sensação física desagradável. No entanto, eu quero essa pessoa muito distante de mim.
E eu acho que é salutar e é menos pesado pensar no perdão quando ele não vem, por exemplo, acoplado a então agora vamos ser amigos. Não. Eu acho que também tem uma assim, amar o outro. Então eu amo até a pessoa que me fez. Olha, realisticamente comigo mesmo, e eu assim, quer saber? Quero que se exploda. Vai quinto dos infernos aí, vai. Quero que se exploda. Não tô dizendo isso dos cruzeirenses, tá? Genericamente. Curiosamente, sabe que o Galo, quando ele ganha algum campeonato, eu acho que eu já falei isso aqui. Sabe qual que é a música que a torcida canta? Então, assim, ganhou o Campeonato Brasileiro, tá lá todo mundo festejando. Aí vem a Beth Carvalho, a música da Beth Carvalho. Chora, não vou ligar. Chegou a hora, vais me pagar. Pode chorar, pode chorar. É o teu castigo, brigou comigo sem ter porquê. Esse não tem muito perdão. Exemplo de perdão, né? Não. Então, assim, eu tenho todo carinho pelos cruzeirenses, né? Pelos flamenguistas, Não. pelos corintianos. Mas, assim, perdoar faz bem para a saúde. Carregar mágoa, não. Mas talvez um ponto para mim é assim, é preciso ser verdadeiro. Uhum. Sim. E é preciso ser muito realista com você e com as suas emoções e não trazer necessariamente um julgamento moral para as suas emoções. Dizer assim, olha, mas eu não devia estar sentindo isso. Uhum. Certo, mas você está. Sim. E tem todo esse processo da gente rever os eventos, etc, etc, etc. Mas nós somos humanos. E aí, além de carregar o fardo do que aconteceu, eu vou carregar o fardo de não conseguir perdoar. Seja lá o que isso seja. Eu vou dizer o que eu acho que perdoar não é. Ter uma conversa com a pessoa e falar, eu te perdoo. Porque às vezes o perdão, inclusive, ele nem é falado. Então, ele assim, é sentido. Vem alguém falar comigo, olha, Elson, a gente teve as nossas diferenças, mas eu te perdoo. Você me perdoa? Então vai se lascar. Enfia esse perdão em algum lugar que você acha mais desejável. Quem lá quer saber se você me perdoa? Resolva esse aí na sua terapia. Não, né? Porque tá implícito, né? Você falar, eu te perdoo, assim, você fez uma coisa errada, que me magoou, Sim. que você não deveria ter feito, mas eu, através de muita benevolência, eu te perdoo. É assim, olha, o que nessa relação aqui faz sentido pra gente? Né? E óbvio, você fala assim, então, lembrando, evento é aquela situação que desencadeou a necessidade de perdão. Tem eventos, vamos fazer uma escala, assim, né? Aqui embaixo estão eventos, assim, inadmissíveis, criminosos, deploráveis, e veja que eu estou fazendo um julgamento moral em cima do evento, né? Mas acho que tem extremos do que a gente pode dizer que são eventos dessa categoria. Fui vítima de abuso sexual. Um cara... E a maioria dos abusos sexuais são feitos por pessoas que sofreram um abuso sexual de uma pessoa do convívio da minha casa. Eu era espancado pelo meu cônjuge, né? Uhum. Fui assaltado na rua, me fizeram de refém. Então, assim, tem coisas óbvias que, assim, que não tem uma interpretação, né? Deixa eu rever o evento, deixa eu ver se era... Tem coisas que... Putz, são extremos. São extremas que é isso, né? Tem coisas que são
assim, você pode dizer que são inadequadas e tal, mas não entra nessa categoria das coisas mais pesadas. E tem eventos que parece que são muito singulares para a nossa história. Então, assim, aquilo me magoou e mexeu comigo, mas pro outro, não. Tipo assim, o Galo perdeu, o que isso significa para você, velhinha? Quanto de raiva isso gera no seu coração? Nenhuma, mas para mim gera a ponto na semifinal da Libertadores 2013, Galo e Newell's Old Boys nos pênaltis. Aí tá lá aquela disputa, eu assim desesperado e meu pai do lado, aí quis fazer uma brincadeira comigo, né? Mas já calma aí, menino. Eu levantei enfurecido, assim, e aos berros, assim. Então, assim, não faz sentido nenhum isso que aconteceu, mas para mim aquilo ali é vida ou morte, entre aspas, né? Emocional ali, disputa dos pênaltis e tal. Então, cada um tem algumas coisas muito particulares, né? Então, só pra gente não perder de vista que tem eventos que você fala assim, não. Então, assim, vou perdoar Hitler. Vou perdoar, sei lá, qualquer serial killer, sei lá, enfim. E imagina as pessoas que a gente está falando isso genericamente, mas e as pessoas que têm alguma relação direta com alguma coisa muito negativa que aconteceu, né? Então é duro, é muito duro, e eu acho que a discussão de perdão aqui é muito diferente do que numa situação de coisas mais do dia a dia, ou de, putz, você coisas que muitas vezes acontecem num relacionamento, mas que não são necessariamente moralmente ou do Código Penal, sei lá. As interpretações são diferentes, né? Como lidar com um trauma de uma situação de violência é outra história. Uhum. É outra história e eu diria até assim que não é o raciocínio que a gente está fazendo aqui, né? Para as coisas mais do cotidiano. Uma ressalvazinha. Sim. Acho que outra coisa, né, que a gente pode trazer é que perdão não é esquecer. Uhum. Porque também existe um peso nessa cobrança de que ao perdoar eu esqueço o que aconteceu. Uhum. Eu não preciso esquecer. E é até desejável que eu não esqueça. Porque talvez isso me lembre de coisas importantes. Sobre mim, sobre a vida, sobre o outro. Ao mesmo tempo, o poder perdoar significa que eu estou me libertando daquela pessoa. Porque senão eu estou carregando. Eu estou carregando tudo o que aconteceu, o evento e aquela pessoa, por exemplo, que foi agente daquilo. Eu gosto sempre muito de falar do Livro do Perdão, escrito pelo Desmond Tutu, que traz vários casos reais do apartheid. E ele tem um exercício prático que é muito bacana, que é de você segurar uma pedra. Segura essa pedra o dia inteiro, seja lá o que você for fazer. Quando você carrega uma mágoa, é um pouco semelhante a isso. Traz marca, machuca. E quando você solta essa pedra, existe um alívio. Isso, em termos de repercussão para a saúde, é muito importante, porque, por exemplo, eu não preciso que o outro me peça perdão. O perdão, ele é oferecido pelo meu coração. Então, dentro dessa situação aqui que eu vivi, eu não escutei do outro. Me perdoe. Até porque o outro está num outro nível que nem percebeu o que fez. Mas a decisão é minha, porque o peso que quem estava carregando era eu também. Então, nesse sentido, é libertador. Esquecer? Não é esquecer.
Mas é lembrar sem peso, sem uma carga emocional ruim que pode adoecer. Não à toa a gente tem oficinas do perdão dentro da saúde. O quanto, na verdade, a gente adoece física e mentalmente por não perdoar o outro ou por não se perdoar. Das cobranças internas que a gente faz. Você precisa me contar como é que é essa oficina do perdão aí. Mas eu penso o seguinte, assim, o exercício de perdoar é muito mais algo assim de você poder diminuir, digamos, o julgamento moral ou a sensação de que você foi vítima, ou a situação de que você foi injustiçado. Rever a situação de maneira um pouco menos colorida e definir naquilo o que faz sentido para você interferir. Então, tem uma situação que não é não é assim se isolar. Por essa situação, o exemplo que eu dei do sócio, você precisa ir lá e resolver a situação. Então, você está tão carregado de raiva que você não consegue nem conversar. Né? Então, o perdão, a meu ver, é um processo de como estabelecer a melhor relação possível diante do que aconteceu. Sim. E aí isso implica ter um olhar menos colorido das interpretações e dos sentimentos, um olhar mais, não é bem prático, mas um olhar que torne aquela situação, aquilo de fazer do limão uma limonada, né? Que limonada que é possível fazer aqui, o que dá para extrair dessa história. E o que vai acontecer na sua relação direta com aquela pessoa depende do que você está... Que limonada que você está disposto a tomar, né? Sim. E eu não tenho uma visão romântica, assim, do perdão. Você pode dizer, então, que eu tenho dificuldade de perdoar, mas não acho que seja. Só acho Mas que eu o acho perdão... que a gente tem, as pessoas têm. Eu acho que o perdão é menos romântico e mais uma decisão, assim, do que faz sentido. Porque, sei lá, meu cônjuge me traiu, teve um caso e tem um filho com outra pessoa durante o período que a gente estava junto. Qual limonada faz mais sentido para mim diante disso? É algo muito pessoal e não tem certo e errado. E assim, tem situações que a carga emocional daquilo... Difícil imaginar que aquilo vai ser leve em algum momento. Perdoar quer dizer que isso não vai deixar de ser uma coisa de sofrimento para mim? Quer dizer que eu de vez em quando vou ficar com raiva? E eu acho que tem muitas fases. Realisticamente é assim, que limonada que faz sentido para mim nessa relação, né? E uma pré-condição para isso é ser verdadeiro com as suas emoções, com seus sentimentos, né? E aí pensar na limonada, né? Sim. Eu acho que às vezes falar, né, da boca para fora pode ser mais fácil. Perdoar verdadeiramente e internamente no coração, eu acho que é um processo que a pessoa vive, que passa por altos e baixos de momentos, por exemplo, de diferentes sentimentos, incluindo a raiva. Então, para chegar nesse momento, né, e não é exatamente essa conversa, né, você me perdoa, eu te perdoo, mas é quando já está resolvido aqui no coração. Então, eu não preciso, por exemplo, que você peça perdão para eu te perdoar de algo que eu estava sentindo, de uma mágoa que eu estava alimentando. Esse perdão partiu de dentro.
Porque muitas vezes eu vejo pessoas assim, não, a pessoa tem que me pedir perdão. O quanto isso também é uma prepotência de querer, por exemplo, às vezes que o outro se humilhe. Então, na verdade, eu perdoar é porque eu estou me libertando do que aconteceu. Nesse meu exemplo aqui, haveria uma conversa ali, né? Sim, E aí, preferencialmente. essa limonada... E aí, foi isso. É tão real, por exemplo, que até existe um outro ser, né? Um filho, e diante disso, eu vou conseguir, por exemplo, conviver com esta pessoa diante deste fato que eu ignorava? Algumas pessoas sim, e outras pessoas não. Então faz parte de... É duro, assim, né? Tem situações que você... Que eu acho que fica muito difícil que a limonada envolva manter aquela relação se não houver uma conversa que sinalize também, até pela pessoa responsável pelo evento, né? Claro que o evento sempre tem múltiplas responsabilidades, né? Mas sem que haja algum tipo de conversa que sinalize que aquela relação pode continuar também, né? Então, nesse exemplo, por exemplo, peraí, mas vamos ver se isso acontecer. Faz sentido para a pessoa que teve um relacionamento extraconjugal manter o relacionamento, né? Será que eu vou continuar sendo enganado? E eu aqui pensando com a pessoa que foi traída, será que eu vou continuar sendo enganado? Não... É um monte de coisa super difícil. E eu acho que ter uma visão romântica do perdão não ajuda em nada. Com certeza. E eu acho que também é importante a gente resgatar que dentro, por exemplo, desta conversa que vai tentar esclarecer o que é real, o que é uma interpretação, os porquês, se houve um porquê ou não, a partir daí a decisão de continuar o convívio, de manter, por exemplo, a amizade, de manter, por exemplo, a relação. Qualquer um desses desfechos, ficar junto, não ficar junto, não necessariamente implica em que houve um perdão ou não houve. Não é certo ou errado. Não. Não tem certo e errado. Não. Eu posso, assim, ok, eu te perdoo. O que isso significa? Que eu entendi o seu lado, mas eu não gostei. E para mim não dá. Eu não quero conviver com isso e não quero me expor a uma outra situação semelhante a essa. Então, me preservo dessa forma, me distanciando, por exemplo, de você. Tenho raiva? Não. Quero você perto? Também não. Aí você arranja um relacionamento muito melhor e fala, chora, não vou ligar. Mas aí a decisão, né? Quando ela se é genuína, ela não precisa ter essa condicional. Se for nesse clima, você vai arranjar um relacionamento pior. Você vai... Exato. Então, não pode ter essa condicional, né? Eu te perdoo. Mas a Beth Carvalho ia bem, hein? Nossa Senhora. Mas o perdão, ele não tem, né? Essa condicional. Só te perdoo se... A condicional é assim, eu estou disposto a te perdoar se... Não, mas eu acho que não é um perdão. Eu estou disposto, a minha disponibilidade para continuar nessa relação tem algumas questões que são importantes para mim. E isso não significa perdoar ou não. Tem só assim, o que faz sentido para ser investido nessa relação? E às vezes, se não houver determinada condicionante, que, entre aspas, né, talvez não faça sentido para mim. Mas isso não implica a questão do perdão. Significa qual a decisão daqui para frente, né? Sim, são os acordos. São coisas diferentes. Né? Os acordos de convivência, né? Então, se para mim é importante uma coisa, para o outro é importante outra, e isso faz com que as ações
elas sejam muito díspares, talvez não faça sentido. E aí, situações como essa, implicam com certeza em sofrimento, né? Em emoções difíceis, e por vezes raiva, por vezes frustração, por vezes sensação de que algo fracassou, algo deu errado. E é preciso acolher esse sentimento sem já pular para o julgamento sobre se aquele sentimento que você está tendo é pertinente ou não. É porque às vezes a gente não quer... Nossas emoções são emoções que não se relacionam com o que é desejável ou não. Elas são o que são. Exato. Se acolha, cuide. E aí, num segundo momento, talvez seja possível refletir sobre o que é mais benéfico para você, como extrair dessa situação, fazer de um mau negócio um bom negócio. Sim, e na verdade, né, o quão importante é ter essa percepção, né, das emoções, dos sentimentos, de não precisar também carregar a carga ou querer parecer muito invulnerável. Não, isso não me afetou, quando na verdade me destruiu. Uhum. Então, às vezes a gente ouve muitas pessoas que por orgulho vão fazer de conta que não foi nada demais. Uhum. Quando está ferindo, às vezes, expectativas importantes, está ferindo valores. Uhum. Então, a importância de reconhecer. E aquilo me feriu tanto a ponto de transformar, de querer encerrar uma relação que eu mantinha em qualquer nível, profissional, relacional. O que isso significa? Porque essa coisa de se fazer forte, invulnerável, nada me afeta, nada me toca, pode me colocar numa situação de uma vulnerabilidade ainda maior. E às vezes a gente faz isso involuntariamente, porque a vida não para, né? Os boletos não param, os filhos têm necessidades, enfim, a vida não para, as demandas não param. E é difícil ter tempo para acolher esse sofrimento. Porque às vezes a gente só vai empurrando, né? Não, e ainda tem que manter a média brasileira de 3 horas de rede social por dia, né? Tudo isso tem que caber aí. Então é mais fácil para mim aguentar aquela emoção difícil, ou então já estou eu lá caçando aí os últimos vídeos do Mente Zen no YouTube. Para poder não pensar nessa situação que me machuca, que me incomoda. E novidade, se você não passar por esse processo de acolher e viver a emoção difícil, a chance de extrair uma limonada desse limão vai ser bem pequena. Sim. E aí meu objetivo não é nem o perdão, viu? Meu objetivo é efetivamente extrair a limonada desse limão. O que é a limonada? É o melhor desfecho possível diante de quem eu sou, dos meus valores, dos meus desejos, e do que é possível na situação. Sim. Sim, eu lembrei uma outra frase agora voltada para a nutrição, né? O que não mata engorda, né? Então, assim, diante do que existe, qual é o aprendizado que a gente fica, né? Então, às vezes, as lições são doces, mas às vezes são amargas e necessárias. Então, esse perdão que a gente está aqui falando é um sentimento muito profundo, maduro, que avaliou, que deu esse tempo do decantar, né? Porque no calor das emoções a gente nem enxerga direito, a gente não raciocina adequadamente.
pode se precipitar, né? Nossa amígdala pode estar muito estimulada. E aí a gente só ter uma reação, né? Às vezes a gente cai na armadilha assim, não gosto de situação não resolvida, tem que resolver isso agora. Eita, e a amígdala falando, né? Aí você vai, ao invés de fazer uma limonada, você vai espremer o limão na ferida. Exatamente. Esquece de pôr a água, só põe o limão. Então, aí não dá, né? Então, assim, a oportunidade, sim, a amígdala vai estar falando, mas deixa vir, né? Para o neocórtex, deixa vir para o córtex pré-frontal. E aí, às vezes, é preciso um pouco, né, de tempo, às vezes uma boa noite de sono, que faz com que a gente olhe de outra forma para esses mesmos eventos, com uma carga emocional abrandada, para que a gente possa pesar, né? Foi, tal. E eu acho que, assim, para esses momentos mais intensos de carga emocional, é sempre bom a gente saber quais são os nossos... Que ferramentas estão disponíveis na nossa vida para nos ajudar a passar por esse momento tão tumultuado. Então, se eu estou tomado por emoção, o que eu posso fazer? Não estou conseguindo me acalmar. Então, é legal você ter um inventário na sua vida de que são as coisas que normalmente te fazem bem, que te dão continência. Então, tem pessoas que encontram isso numa comunidade religiosa, numa prática religiosa. Na natureza. Na natureza. Ou no acolhimento silencioso de alguém muito querido, sei lá, pai, mãe, tio, avô, irmão, cônjuge, filho, sei lá. Fazendo... eu tenho um Seishonoye, né? Tem um livrinho que fica repetindo, né? Eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo, eu perdoo, não sei o quê. Sei lá, isso faz sentido intelectual para mim? Não, mas se me ajudar a acalmar, vai fundo, né? Quer dizer que você está perdoando? Não, quer dizer que você está acalmando a amígdala. Sim, deixando de ser mais reativo. E se você tiver treinado mindfulness aí, provavelmente alguma coisa de mindfulness te ajuda ali a não embarcar no tumulto da raiva, da mágoa, e você talvez tenha mais facilidade de ser mais equânime diante se reequilibrar da situação, né? Então, poder manter esse lugar. Agora, acho difícil funcionar. Eu nunca fiz mindfulness. Agora, nesses dias que eu tô cuspindo marimbondos, vou fazer agora. Eu acho... Esse efeito assim mágico, esse efeito imediato, ele é mais difícil. A gente precisa ter um cultivo anterior, e mesmo tendo esse cultivo anterior, como todos nós somos seres humanos, existem situações e às vezes pessoas especialistas em nos tirar do sério. E aí a gente sai um pouquinho dos trilhos, né? Faz parte também a gente se perdoar no sentido de não ter, às vezes, aquela reação magnânima que a gente gostaria, né? Dessa autocobrança, né? Então, puxa, né? Mas você estuda tanto, né? Ou então, né? Como aquela história que eu contei do assalto, né? Do pessoal lá na unidade de saúde, mas ele não é psiquiatra, ele não estudou para isso. Não, né? As coisas que a vida apresenta não estão no manual, não estão na apostila, não está no livro, não foi publicado no artigo. Você está vivendo e você é único e tem sensações também ímpares. Então, é na hora que a gente vai sentir e vai ver o que é melhor, o que é possível fazer naquele momento. Verinha, a gente está chegando no final do horário. A gente falou só da metade do perdão, em que, digamos, o sujeito dessa história sofreu as consequências do evento
e vai perdoar o outro. Né? A gente não falou do outro lado da história que putz, fiz besteira ou fiz alguma coisa que magoou muito outra pessoa e a pessoa mexeu com essa relação. Né? Vai ficar para um próximo episódio, que é assim, como fazer besteira e se safar com isso. Não, tô brincando. Mas uma vez que você fez, o que pode, né, te aliviar? Por exemplo, você acha uma que pode frase outro? útil assim, putz, eu fui um idiota, me desculpa. Essa frase, o malandro sabe essa frase, ele utiliza. Mas fica pro próximo episódio, né, Cris? Mas, enfim, já fica essa dica aí, né? Fui um idiota. Desculpa. E a cara de consternado. De consternado, né? De cachorrinho sofrido. A teatralização do perdão. Tá bom, gente. É isso, né, Beni? Com uma mensagem bem positiva no final, né? Foi toda uma discussão filosófica, sensível, né? Pra gente finalizar com chave de ouro. Mas é isso, né? O perdão não é fácil. O programa tem altos e baixos. Então vocês nos perdoem se não atingir nos perdoem, a expectativa. Né? Uma parte aí nos perdoe, outra parte, depois você comente se essa estratégia deu certo aí pra você. Com isso, a gente encerra mais um episódio do Mentes em Podcast e a gente se vê no próximo vídeo.